Bom dia a todos, meu nome é Magno Federico Gomes e hoje, no dia 8/9/2020, a temática da nossa disciplina de Estudos Avançados de Direito Processual Civil é generalidades da formação, suspensão e extinção do processo, né? Essa aula está sendo ministrada dentro da Escola Superior Dom Helder Câmara. E eu informo a todos os presentes que vocês estão sendo gravados e que, posteriormente, essa gravação será disponibilizada no YouTube para que os alunos que não puderam assisti-la, para que eles possam revê-la, né? E vocês, caso queiram revê-la também, para que vocês possam fazer. Dito isso, nós temos aqui, então, previsto como conteúdo obrigatório da nossa aula, né, todas essas temáticas, né? Primeiro, nós vamos falar sobre as generalidades da formação do processo. Depois da formação do processo, eu vou tentar trazer os elementos mais importantes de formação. Depois nós vamos para a suspensão do processo. E aí, depois que eu explicar o que é suspensão, as exceções de suspensão, a gente pode tentar fazer um en passant das hipóteses de suspensão, que são bastante amplas, né, e com várias peculiaridades. Nós podemos entrar e depois nós vamos na extinção do processo. E dentro de extinção, nós vamos voltar a trabalhar as diferenças entre coisa julgada material e coisa julgada formal, né? E, finalmente, nós vamos falar brevemente a extinção sem resolução e com resolução de mérito. Então, essa é a nossa intenção de aula de hoje. Vai abrindo aqui, né? Eu vou abrindo o Código de Processo Civil também, são 10h11, então nós temos aí 1 hora para tentar fazer todas essas colocações relacionadas com formação, extinção e suspensão do processo. Dito isso, primeiro, quando a gente fala de formação do processo, primeiro eu vou falar para vocês um conceito básico, né, de formação, que é o momento pelo qual se considera ajuizada ou proposta determinada demanda, né? E nós temos, então, uma vinculação da teoria de formação do processo com algumas teorias, né? Tanto a teoria de Oscar von Bülow, como processo, como relação jurídica, quanto também a teoria instrumentalista do processo, né? Então, quando a gente fala da teoria instrumentalista, nós temos também essa questão relacionada com a relação jurídica angular, né, como essencial. E para falar dessa formação da relação jurídica angular, nós sabemos que é indispensável a citação válida do réu. Então, a citação válida é o momento em que se forma a relação jurídica angular. Então, a gente fala entre autor, juiz e réu. Então, essa é a questão básica da teoria da relação jurídica de Bülow, né? Então, nós temos aqui que o Código de Processo Civil ele prevê essa formação de relação jurídica no artigo 312. Então, eu estou abrindo aqui o código para fazer uma leitura rápida para vocês sobre a formação da relação jurídica processual. E quando... Calma, gente. O que está acontecendo aqui? De novo. E ao falarmos disso, nós temos também os efeitos da citação válida como elementos em que nós temos que trabalhar aqui para que vocês possam desenvolver melhor essa ideia de relação jurídica processual. Então, o artigo 312, agora foi. 312, ele prevê os dispositivos relacionados com a formação. Logo depois nós temos os dispositivos relacionados com a suspensão, tá? Então, 312, formação. Então, está dentro do livro 6, né, do capítulo pertinente, em que fala da formação, da suspensão e da extinção do processo. Então, nós temos um capítulo próprio dentro do Código. Então, nós temos o artigo 312 falando de formação, aí nós temos o artigo 313 até o artigo 315, se não me falha a memória, que fala de suspensão,
E depois nós temos o artigo 316 e 317, que vai falar de extinção do processo e que vai ser complementado pelas hipóteses de extinção do processo sem resolução e com resolução, que seriam aquelas do artigo 485 e 487 do CPC. São hipóteses importantes, então eu estou só fazendo aqui um panorama mostrando para vocês o que significa. Então, o dispositivo legal demonstra claramente que considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no artigo 240, depois que for validamente citado. Então, esse artigo 312, ele positiva no CPC de 2015, é a teoria de Bealow relacionada com a relação jurídica processual. E aí, a partir dessa ideia, esse artigo 240 é que fala dos efeitos da citação válida. A gente sabe que a citação por si só é um pressuposto processual de existência do processo, mas que a citação válida ela aparece, então, como um pressuposto processual de validade, então, também chamado de pressuposto processual positivo. E isso eu já ensinei para vocês quando eu falei anteriormente de pressupostos processuais após a exposição sobre as teorias de processo. Então, essa aula já existe, Mas aqui eu estou fazendo aqui nova relação para vocês, porque ela também é um conteúdo obrigatório da extinção do processo. Então, quando a gente fala de citação válida, nós temos que a citação válida pode ser determinada por juízo incompetente, com o objetivo de induzir os efeitos da citação. Quando a gente fala de litispendência, nós sabemos que é a reprodução de ação idêntica a outra em curso, não é isso? Então, a citação válida, ela gera litispendência, tá? Como um efeito processual ou formal, e para haver litispendência, a ação tem que ser idêntica a outra a partir daquela teoria tríplice, de identidade do direito de ação, que eu também ensinei para vocês ao final de ação. Então, nós falamos que uma ação é igual à outra quando ela tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir, o mesmo pedido. Torna litigiosa a coisa, ou transforma a coisa em litigiosa, e isso é muito importante para efeito de fraude à execução em sede de ações reais, tá joia? Em ações reais. Então, esse tornar litigiosa a coisa significa que a coisa não pode ser alienada facilmente mais, E se ocorrer essa alienação durante uma ação real, haverá fraude à execução. Mas é importante que a ação real seja averbada na matrícula do imóvel para que seja oponível erga omnes a todas as pessoas que possam ter interesse na aquisição daquele determinado bem. Constitui em mora o devedor porque faz produzir os efeitos da mora solvente, especialmente em ações, em obrigações pecuniárias que não tinham termo. Isso é muito importante. E esse constituir em mora o devedor envolve um efeito material da citação. E é por isso que, para aquelas obrigações líquidas e certas, ações de cobrança, por exemplo, que não tinham prazo de devolução do dinheiro, é por isso que os juros legais, que são fixados entre particulares em 1%, e para a fazenda pública é variável, pode ser 0,5% antes da lei 11.960 de 2009, e depois dela passou a ser juros de poupança para as fazendas públicas, é por isso que a mora ela é caracterizada pela citação. Agora, essa é aquela regra do artigo 396 do Código Civil, e tem outra regra também lá no 397, que se a obrigação pecuniária tinha vencimento, então a mora deve incidir a partir do vencimento. E isso é um tema já decidido pelo STJ, e decidido pelo STJ no sentido de, no julgamento de recursos especiais repetitivos. Então, ele é um precedente judicial nesse sentido. Então, nós temos esses artigos 397 e 398 como exceções aos efeitos materiais da citação. Além disso, nós temos a interrupção da prescrição, ou seja,
A interrupção da prescrição significa que a prescrição vai voltar a ser contada do zero, né, a partir do início, né, e ela retroage a partir da data da propositura da ação. Então, para que haja interrupção da prescrição, nós temos dois elementos, duas condições, né? Primeiro, a propositura da ação e segundo, a citação válida, né? E por isso é que cabe ao autor as providências de citação, pagamento de custas e etc. Mas que o autor não vai ser prejudicado se essa demora for imputável ao Poder Judiciário, né? Então, é isso que nós temos. Nós temos uma previsão de aplicação também à decadência, né, do parágrafo 1º, né, mas envolve claramente o ajuizamento da ação antes, né, da caducidade do direito. Então, muita atenção com relação a isso. Então, nós estamos falando aqui. Então, essas são as explicações que eu tinha que dar para você sobre o artigo 312, né, que o artigo 312 ele prevê, né, a relação jurídica processual, e o artigo 240, que prevê o quê? Os efeitos materiais e formais da citação. Eu chamo a atenção de vocês que tem uma parte, um capítulo muito importante relacionado com distribuição e registro das petições iniciais, né, e envolve o cartório distribuidor, naqueles fóruns e juízos que possuam cartório distribuidor. E para isso eu chamo a atenção de vocês do artigo 284. E no artigo 284 nós temos o quê? Um dispositivo, um capítulo só para distribuição e registro. E vocês têm que saber o quê? A petição inicial vai ser registrada quando for vara única, tá? Por exemplo, na comarca de Bicas, nós só temos uma vara. Então, lá, você não tem que efetuar a distribuição. Por outro lado, quando nós falamos de Belo Horizonte, a distribuição significa que nós temos vários juízes que possuem a mesma competência funcional para conhecer daquela causa. Por exemplo, quantas varas cíveis nós temos em Belo Horizonte? Se não me falhar a memória, são 35 varas cíveis. Então, nós temos 35 juízes cíveis. Quantas varas de família? Nós temos 12 varas de família. Então, nós temos 12 juízes de vara de família, né? Então, na hora que eu ajuizo o divórcio, um divórcio que vai ser distribuído para uma vara de família, né, automaticamente ele tem que ir no cartório distribuidor para se efetuar um sorteio ou se verificar a prevenção do juízo. Tá claro, senhores? E aí, se não houver prevenção, o cartório distribuidor vai distribuir entre os 12 juízes, né, das varas de família um processo. Inclusive, houve críticas recentes na mídia sobre processos que caíram na mão de determinado ministro do Supremo, mas a probabilidade de fraudar um cartório distribuidor é algo mínimo. E se nós temos 11 ministros do Supremo, a probabilidade de cair em cada um desses 11 é 10%, 9%. Ué, existe probabilidade de cair. Então, não é possível vocês ficarem discutindo ou alegar que os próprios ministros do Supremo fraudariam o cartório distribuidor. Isso é argumentação política e isso automaticamente envolve fake news, a meu ver. Tá claro, senhores? Então, vamos lá. E uma vez distribuída a ação, essa distribuição ela é publicada no Diário de Justiça, porque a partir da distribuição já cabe a arguição de impedimento e suspeição por parte do autor, né? Então, quando nós falamos aqui, nós temos duas modalidades de distribuição, e isso está lá apresentado na apostila para vocês. Primeiro, pode ser por sorteio, que é essa randônica, e ela pode ser distribuída por dependência, né, também chamado de apensamento, quando os dois processos são reunidos para decisão conjunta, né? Eles não são unificados em um único processo, são dois processos que são reunidos. Quando o processo é físico, você passa um cordão em um e outro, e isso chama apensamento, então eles são apensados. Então, o juiz, quando olha um processo, ele vai olhar o outro também, tá? E isso é para ajudar no julgamento da causa, é uma questão prática, né? É uma questão cartesiana. Se eu tenho dois processos conexos, né, então automaticamente você tem um julgamento quase que conjunto. Então, vamos lá. As hipóteses de distribuição por dependência são conexão ou continência. Conexão está previsto no artigo 55, quando existe identidade de causa de pedir ou de pedidos entre duas ou mais ações.
né? Então, são essas hipóteses de conexão, né? Então, vamos lá. Havendo ainda, então, a hipótese conexa, duas ou mais ações, quando for comum pedido ou causa de pedir, né? E aí nós temos hipótese de conexão dentro da execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento que impugna esse título judicial. Você prevê, há uma previsão dessa ação no artigo 784 do Código de Processo Civil, né, quando a gente fala de títulos extrajudiciais, e aí lá nos parágrafos nós temos o quê? Parágrafo 1º, a propositura de qualquer ação relativa a débito constante no título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução, ressalvada a hipótese de concessão de tutela provisória de urgência cautelar para suspender a execução do título extrajudicial, né? Então, nós temos seja ação de conhecimento, seja embargos à execução. E os embargos à execução estão lá no artigo 913, né, do Código de Processo Civil, 914, perdão, que é uma ação de conhecimento contra a execução de título extrajudicial. Então, o embargo à execução ou qualquer outra ação com o objetivo de declarar a inexistência da dívida ou assim por diante, devem ser distribuídos por dependência, né, ao processo de execução de título extrajudicial. Relembra vocês que embargos à execução não é impugnação ao cumprimento de sentença, porque a impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do artigo 525, né, ela vai ser protocolizada dentro dos autos, enquanto que os embargos à execução e outras ações contra o título executivo extrajudicial, eles são distribuídos por dependência, né? Então, vamos lá. Se eu tiver mais de uma execução fundada no mesmo título executivo, elas também têm conexão e elas devem tramitar em conjunto. Então, é isso que fala o parágrafo 3º. São reunidos para julgamento em conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decidido separadamente. E aí, nesse caso, é possível a reunião deles. E isso aconteceu depois daqueles acidentes ambientais ou dos desastres ambientais da Samarco e também da Vale, né? Da Samarco em Bento Rodrigues e da Vale em Mariana. Não, perdão, e da Vale em Brumadinho. E por quê? Houve, inclusive, o deslocamento da competência para a Justiça Comum Federal, já que nós tínhamos inúmeras ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público em conjunto contra aquela mesma, em função daqueles mesmos casos, né? Dito isso, senhores, desculpa aqui porque eu escutei no celular, poderia ser o meu, né? E aí eu tinha que desligá-lo. Dito isso, nós temos mais. Nós temos que existe continência entre duas ou mais ações quando o pedido de um for mais restrito do que o outro, né? Então, o da outra ação engloba os demais. Seria o caso, por exemplo, numa ação de divórcio, em que a esposa ajuiza o divórcio, pedindo o divórcio, a guarda dos filhos, alimentos para os filhos, direito de visitas para o pai, partilha de bens, retorno ao uso do nome de solteira, não é isso? E alimentos recíprocos, enquanto já havia uma ação de oferta de alimentos pelo pai ajuizado. Então, ou seja, a ação de oferta de alimentos e a ação de divórcio, o pai ajuiza a oferta, porque ele está ofertando alimentos para os filhos, e a mãe ajuiza o divórcio, pedindo pensão, intuito, família. Quando ele faz isso, né, obviamente a oferta de alimentos ela tem continência, né, com o divórcio, porque ela estaria inserida dentro do divórcio. E aí haverá reunião tanto do divórcio quanto a oferta de alimentos para que evite decisões conflitantes sobre esse caso. Isso nós temos mais, né? Então, voltamos àquela hipótese do artigo 285, que são as hipóteses de distribuição por dependência, né? 286. Nós temos também que, se o processo foi ajuizado e ele foi extinto sem resolução de mérito, na hora que houver a reiteração do pedido em função da coisa julgada formal, né, mesmo que seja em litisconsórcio com outras pessoas, né, ainda assim, aquele juiz que conheceu da primeira ação vai conhecer da segunda. Tá? Alguns falam que não existe conexão e continência com base em processo arquivado, mas nesse caso existe, né? Por quê? Porque é uma forma de preservar o juízo natural,
Tá claro, senhores? Além disso, nós temos o quê? As hipóteses do artigo 55, parágrafo 3º, que eu já falei para vocês. E eu volto a falar aqui, vamos lá para o artigo 58 do Código de Processo Civil, porque no 58 nós vamos ter a reunião dos processos em função de prevenção, porque nós estamos falando de hipótese de modificação de competência. Então, senhores, vocês têm que saber o seguinte, a reunião vai ser no juízo que recebeu a causa em primeiro lugar, tá claro? E que recebeu do cartório distribuidor, tá? Então, nós temos que falar o seguinte, antigamente a prevenção era definida pelo despacho da petição inicial, agora não, é o registro ou a distribuição da petição inicial que torna o juízo prevento, não é outra hipótese. Tudo bem, senhores? E aí, vamos lá para o artigo 286, e dentro do artigo 286 do Código de Processo Civil, eu tenho que mostrar para vocês que nós temos casos, muita atenção, em que a petição inicial pode vir sem mandato ou sem procuração, mas a regra é, procuração é elemento essencial de toda petição inicial. Vocês têm que juntar a procuração. E isso está definido no artigo 287. Tá bom, gente? Tudo bem? Só que nós não temos procuração nos casos em que o advogado atua em causa própria, que é o artigo 104, né, se a parte tiver representado pela defensoria, porque aí junta a designação do defensor, ou se a representação decorre da Constituição. E isso também está previsto para a advocacia pública. Nós sabemos que a distribuição é uma questão de ordem pública, então o juiz ele deve fiscalizar a distribuição do processo. Tá joia? Então, se houver um erro de nome em processo físico, se o juiz verificar que houve esse erro, ele tem que mandar emendar e depois corrigir no cartório distribuidor, né? Se o juiz não fizer, os advogados podem e devem fazê-lo. O Ministério Público também e a Defensoria. E, por acaso, se houver um não pagamento das custas processuais prévias, né, no ingresso da ação, o juiz pode determinar o cancelamento da distribuição. Isso é importante, muito importante, tá? Dito isso, senhores, agora nós vamos para a suspensão do processo, tá? Que vai estar lá no artigo 313 do CPC, tá? E antes de ir para o 313, nós vamos para o nosso PowerPoint. Então, quando a gente fala de suspensão de processo, a suspensão do processo, ela envolve situações expressamente previstas no Código de Processo, em que o processo ficará paralisado, né? E ele fica paralisado provisoriamente porque a regra geral é o impulso oficial. Então, em regra, o processo tem que tramitar até chegar ao seu fim. Então, quando a gente fala de suspensão do processo, as hipóteses de suspensão são exceções. A regra é o impulso oficial. Uma vez ajuizada a petição inicial, a parte cumpre o princípio da demanda, né? E aí cumpre-se também uma das hipóteses de princípio dispositivo, né? Que alguns falam que o princípio da demanda de Liebman estaria inserido dentro do princípio dispositivo. E uma vez o juiz recebeu aquela petição inicial, está tudo certinho, o que ele tem que fazer? Ele tem que cumprir o munus público do exercício da jurisdição e determinar o trâmite material do procedimento até chegar na sentença. É isso que ele tem que fazer. Rápido e rasteiro. Regra geral. Não é isso? Ótimo. Agora, existem casos expressamente previstos na lei em que o processo vai ter que parar para se cumprir uma determinada condição de procedibilidade e depois que houver o suprimento dessa condição de procedibilidade, aí automaticamente sim o processo volta a tramitar, né? Então é isso que fala mais ou menos o artigo 313, e aí vai ter um parágrafo que fala exatamente, ó, aqui, ó. O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no parágrafo 4º. A regra é o processo tramitar. Tá claro, senhores? Ele tem que tramitar, porque o exercício da jurisdição é uma questão de ordem pública, né? Então, tanto é um poder do magistrado quanto um dever, né? Tanto é que ele não pode arguir
lacuna na lei e deixar de julgar. Certo, senhores? E aí, antes de entrar nas hipóteses de suspensão, vocês têm que saber que, na prática, é muito comum aparecer uma terminologia no Siscom ou nos sites de acompanhamento de processo eletrônico, que é processo sobrestado. Então, quando a gente fala de sobrestamento de feito, é suspensão de processo. Tá claro, gente? Suspensão. Quando a gente fala processo sobrestado, o processo está suspenso. Certinho, senhores? Então, ele não tramita. E ele não tramita até suprir aquela condição de procedibilidade. E aí, uma vez suprida essa condição, ele volta a tramitar normalmente. Nós temos ainda... Então, nós temos que esse fato de suspender o processo, né, ele é diferente da extinção, porque a relação jurídica continua existindo, enquanto que na extinção do processo a relação jurídica acaba, né, ela acaba para um ato processual propriamente dito. Já falei para vocês da regra do impulso oficial, né, isso, e a exceção é a suspensão. Tudo bem, gente? E aí nós temos uma hipótese específica que costuma cair muito em concurso público, que é essa do artigo 314. Tá claro? E essa do artigo 314, ela é expressa no sentido de que, prestem muita atenção, senhores, que durante a suspensão é proibido praticar qualquer ato processual. No entanto, o juiz pode determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável. Então, essa a regra suspenso o processo, não se pratica ato processual nenhum, tá certo? Salvo para evitar dano irreparável. E quais são os casos em que se evita dano irreparável, gente? São os casos de tutela provisória de urgência. E dentro da tutela provisória de urgência, nós temos o artigo 300 do CPC, que prevê as duas hipóteses, os requisitos das duas hipóteses de tutela provisória de urgência, que é a tutela provisória de urgência cautelar e a tutela provisória de urgência antecipatória. Então, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e aqui muita atenção, senhores, o perigo de dano ao direito material, que é a tutela provisória de urgência antecipatória, ou o risco ao resultado útil do processo, que é a tutela provisória de urgência cautelar. Tá claro, gente? Relembrando que, além desses requisitos, nós temos que, na tutela antecipatória, nós temos o quê? Mais um requisito, que é a reversibilidade da medida. Tá claro? Dentro do parágrafo 3º do CPC. Então, esse é o artigo 314. Então, para proferir decisão de tutela provisória de urgência, tá? Mesmo nos casos de suspensão, o juiz pode proferir essa decisão. Tá? Só existe uma exceção. E essa exceção diz respeito ao quê? Às arguições de impedimento e suspeição. Porque, nesse caso, se o processo está suspenso, tá? Porque arguiu-se o impedimento e a suspeição, aquele juiz que supostamente tem um vício de parcialidade, ele não pode decidir a causa, nem mesmo por decisão interlocutória a tutela provisória de urgência. E aí a pergunta é, quem que vai decidir? A resposta para essa pergunta está no artigo 146 do CPC, que prevê o procedimento de suspensão de arguição de impedimento e suspeição. Então, vamos lá. Vamos achar ele aqui. Isso, achei. E aí, fala-se aqui claramente o seguinte, que, havendo arguição de suspeição ou impedimento, tá? Nós temos que os autos devem ser remetidos ao substituto legal, tá bom, senhores? Para decidir esse requerimento de tutela provisória. Vai estar aqui, ó. Aonde que está? Enquanto não está legal. Aqui, ó. Isso, parágrafo 3º. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente de arguição de suspeição e impedimento, e quem que declara isso? É o relator desse incidente, depois de tramitado de acordo com o artigo 146, né? A tutela de urgência será requerida ao substituto legal. E quem que é o substituto legal? Nós temos definições, né? O juiz
da segunda vara de família substitui, segunda e terceira substitui o juiz da primeira vara de família, né? E aí eles fazem, você tem uma definição desses substitutos na lei de organização judiciária. Por exemplo, o juiz de bicas, se ele for arguido de suspeito ou impedido, né, quem vai decidir vai ser o juiz da comarca de Mar de Espanha, por exemplo. Então, não, isso aqui eu estou presumindo, tá? Que são comarcas contíguas, né? Então, nós temos essa previsão de substituto legal, né? Então, por meio da lei de organização judiciária. Voltando. E aí nós temos mais. Dito isso, senhores, nós temos o quê? Hipóteses de suspensão do processo. E essas hipóteses de suspensão do processo estão no artigo 313, né? Nós estávamos lá no artigo 314. Eu saliento para vocês que o artigo 315, ele prevê a suspensão do processo civil pela ação penal, que isso é chamado claramente de uma questão prejudicial externa, para que evite decisões conflitantes na área civil e na área penal. E por quê? Porque a responsabilidade penal ela é muito mais exigente do que a responsabilidade civil. E lá no Código Penal, se uma pessoa foi condenada por sentença penal condenatória, já nasce automaticamente o dever de indenizar. Mas nós temos, então, uns prazos adicionais, né, que é o prazo de 3 meses para oferecimento da denúncia ou da queixa-crime, tá claro, senhores? Então, se a ação penal não foi ajuizada ainda, suspende o processo civil por 3 meses. Se nesses 3 meses não foi ajuizada a ação penal, automaticamente o processo civil volta a tramitar. Agora, se dentro desses 3 meses foi proposta ação penal por denúncia do Ministério Público ou por queixa-crime assinada pelo advogado da vítima, aí sim a ação civil pode ficar paralisada por mais 1 ano. Tá claro, senhores? Mas aí essa suspensão é até o trânsito em julgado. Tá claro, senhores? Se por acaso não transitou em julgado a ação penal, né, automaticamente ainda não existe o efeito imediato, que é o dever de indenizar, que seria a liquidação de sentença por artigos a ser promovida no processo civil. Então, aí o processo civil volta a tramitar e aí o juiz vai analisar a decisão da justiça criminal, dando a ela o valor que ele entender que ele deva atribuir. Então, vamos lá. Esse artigo 313 prevê as hipóteses de suspensão. Aconselho novamente a vocês que vejam a videoconferência só sobre suspensão do processo, que eu desenvolvi bem mais os elementos, né? E aqui eu vou só simplesmente fazer um en passant, porque ainda nós temos que entrar em extinção do processo. Então, quando a gente fala de suspensão de processo, as hipóteses estão aqui. Primeiro, suspende o processo por morte de parte. E por quê? Só vai suspender o processo por morte de parte se o direito pleiteado em juízo for transmissível. For transmissível aos sucessores do réu, dentro dos limites da herança, ou for transmissível aos sucessores do autor. Sucessores a título universal ou singular. Universal, obviamente, seriam os herdeiros e singular os legatários. E para que serve? Né? Havendo morte de parte, nós temos que proceder à habilitação. Tá joia, senhores? Então, se o juiz tomar ciência que uma parte morreu no processo, a primeira coisa que ele tem que fazer é suspender o processo. E é óbvio que para suspender tem que ser juntada a certidão de óbito. Tá claro, senhores? Óbvio. E aí nós temos o procedimento de habilitação previsto nos artigos 687 seguintes do CPC, né, que prevê a habilitação. Então, ocorre a habilitação por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Saliento a vocês que, se morrer e o direito for intransmissível, o artigo 485 prevê isso como hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito. Então, só ocorre a habilitação se o direito for transmissível. Então, aqui, ó, em caso de morte de parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal, aí nós temos uma hipótese de extinção sem resolução de mérito.
Tá claro, senhores? Volta, artigo 313. Então, quando a gente está lá no artigo 313, vamos lá, vamos para frente. E ao falarmos do 313, então, nós temos a habilitação. Já falei que a habilitação pode ser incidental, feita nos próprios autos, quando demandar apenas prova escrita documental, e ela pode ser uma habilitação litigiosa quando não houver prova pré-constituída da relação de parentesco. Então, ou seja, se na certidão de nascimento ou casamento não consta o nome do autor ou do réu que morreram na demanda, ou que morreu na demanda, aí sim você tem que proceder à habilitação litigiosa, porque uma vez contestado o pedido de habilitação, no prazo de 5 dias, o juiz vai determinar o desentranhamento da habilitação e o apensamento aos autos, porque há a conexão entre o pedido de habilitação litigiosa e a ação principal. Tá claro, senhores? Outra hipótese é a perda da capacidade processual. Não, antes de ir na perda da capacidade, nós temos que falar dos prazos de suspensão. E esses prazos de suspensão estão aqui no parágrafo 2º. Tá joia, senhores? Então, vamos lá. Se morre o réu da ação, quem tem que fazer a habilitação não é o juiz. E os sucessores não vão se habilitar sozinhos. É muito raro de acontecer. Sucessor de réu se habilitar no processo. Uma vez eu fiz isso num processo, eu era sucessor de réu, os autos estavam conclusos para sentença, juntei certidão de óbito, habilitei o filho lá, tudo certinho, e o processo estava concluído para sentença. Foi o tempo de fazer a habilitação, o juiz deferiu na própria sentença a habilitação e já julgou improcedente, julgou procedente o pedido do autor. O meu cliente tinha sido condenado. Tá, isso uma vez aconteceu, mas a regra não é isso. Porque ninguém quer ser réu. Vocês estão acompanhando? Então, quem tem a atribuição de habilitar os sucessores do réu, é óbvio que é o próprio autor. Tá claro, gente? Então, o juiz determina a intimação do autor para que promova a citação do espólio. Quando vai ter espólio? Quando os sucessores do réu já abrirem o inventário do réu. E aí você pode citar o espólio na pessoa do seu inventariante. Tá claro? Agora, se não abrir o inventário, tudo bem, senhores? Aí, automaticamente, vocês vão ter que fazer a citação dos herdeiros direto, em nome próprio. E aí vocês têm que colocar o nome, qualificação completa com nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço completo, CEP, e-mail de todos os herdeiros. E o prazo para o autor fazer isso é de no mínimo 2 a no máximo 6 meses. Tá joia, senhores? De no mínimo 2 a 6 meses. No entanto, quando morre o autor e sendo transmissível o direito, aí o juiz determina a intimação do espólio. O advogado do autor automaticamente junta a certidão de óbito e fala: morreu o autor. E os herdeiros não me constituíram advogado. Então suspende o processo e aí o juiz determina a intimação dos herdeiros ou do inventariante, para que ele faça, né, obviamente, a habilitação. Aqui nós não temos um prazo respectivo. Né? Então, quem é que faz esse prazo? Quem define esse prazo? Né? É o juiz, porque aí é um prazo judicial. Então, ele intima, às vezes ele dá 5 dias para habilitar um novo advogado, mas eu já vi casos em processo em face do INSS que o procurador do INSS informou o óbito de uma parte, né? A gente nem sabia, e depois que ele informou o óbito da parte, a gente entra em contato com os herdeiros, seu advogado fulano, desculpe meus pêsames, ficamos sabendo do falecimento do seu pai, ele tinha um processo com a gente, aí a pergunta é, vocês querem substituir o seu pai aqui nessa ação? Às vezes já tem direito reconhecido, às vezes não tem direito reconhecido, né? Ainda falta a prolação da sentença, e aí ele falou, não, vamos continuar com o mesmo. Então, por favor preencher essas procurações, me entregar RG, CPF de cada um dos herdeiros, certidão de nascimento ou de casamento de cada um dos herdeiros, que é o título cível que prova, né, a condição de sucessor, e aí você faz uma petição nos autos, uma petição de habilitação. Tá? E o juiz fixa esse prazo. O último que eles me fixaram na Justiça Comum Federal foi de 30 dias. Tá? E aí o juiz fixou o prazo. Então ele pode ser inferior a 2 meses. Vocês entenderam? Porque o prazo é judicial. Agora, quando morre procurador, já que nós estamos falando de morte, né?
de representante legal do seu procurador, o prazo já está definido no parágrafo 3º, né? E a morte de procurador das partes, ainda que tenha iniciado a audiência de instrução, né, o juiz suspende o processo pelo prazo de 15 dias. E aí, esse prazo de 15 dias é para constituir um novo advogado. Tá claro, senhores? E se por acaso não houver a constituição de novo advogado, do autor, ele extingue o processo de cumprimento, e se for por parte do réu, ele decreta a revelia e o processo continua tramitando. Tá claro, senhores? E vai para frente. Agora, vocês têm que entender que o processo aqui, nós temos também a perda de capacidade processual de qualquer das partes. E eu já ensinei isso para vocês. Quando nós temos perda de capacidade processual, nós temos a aplicação do artigo 76, que eu ensinei para vocês dentro de capacidade processual. E o juiz vai suspender o processo por um prazo que ele entender razoável até que sane o vício de representação. Né? Então, se for descumprida a providência pelo autor, o juiz extingue o processo. Se for descumprido pelo réu, ele decreta a revelia. Se for descumprido por terceiro, assistente, denilites denunciado, ou ele exclui o sujeito do processo ou decreta a revelia. Se for na fase recursal e o apelante ou recorrente é que tiver que regularizar essa representação, o que ele faz? Ele não conhece o recurso. Se for por parte do apelado ou do recorrido, ele determina o desentranhamento das contrarrazões. Tá claro, senhores? Isso é a regularidade de representação. Além disso, voltando para o artigo 313, vamos lá, que nós temos ainda várias hipóteses importantes. Vocês têm que saber que se ambas as partes decidem suspender o processo para tentar fazer um acordo ou tentar reconciliar no caso de divórcio, essa convenção de partes ela deve ser respeitada. Né? Então, se as partes, peticionam em conjunto ao juiz, fazem uma petição, o advogado do autor e o advogado do réu pedindo a suspensão, ou em ata de audiência de conciliação, é mais comum isso acontecer, o juiz deve determinar e deferir a suspensão. Tá? E essa suspensão, com base no inciso 2, ela tem prazo máximo de 6 meses. Esses prazos costumam cair em concurso público, e por isso que eu estou falando para vocês. Tá bom, senhores? Seguindo, nós temos ainda a arguição de impedimento e suspeição, né? Então, eu relembro a vocês que o procedimento você peticiona no prazo de 15 dias da ciência do impedimento da suspeição do juiz, tá? Na hora que você peticiona, o juiz pode aceitar a arguição de impedimento e suspeição e encaminhar os autos para um substituto legal. Se ele não concordar com a arguição de impedimento e suspeição, ele desentranha a arguição de impedimento e suspeição e apensa, porque vai haver conexão entre eles. Lá no apenso, ele se manifesta por escrito e ele fala as razões pelas quais ele não se considera impedido ou suspeito. Depois que isso acontece, automaticamente, ele remete os autos para o tribunal. E enquanto isso, o processo está suspenso. E aí, quem vai decidir se o processo continua suspenso ou volta a tramitar antes da decisão colegiada sobre a arguição de impedimento e suspeição é o relator do incidente de impedimento ou de suspeição. Tá bom, senhores? Então, um mero protocolo de impedimento e suspeição já impede que o juiz se manifeste naquele processo, salvo que ele se manifeste sobre a arguição de impedimento e suspeição. Então, e não tem prazo na lei pelo tempo que ele pode ficar paralisado. Tá já? Nós temos ainda o IRDR, né, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, que é uma hipótese de coletivização de processo, ou seja, a regra geral é que é um processo de competência originária, que tramita nos tribunais com o objetivo de criar um precedente judicial, caso nós tenhamos cumulativamente, né, causa que verse questão exclusivamente de direito. 2, que haja risco à segurança jurídica. 3, que haja risco à isonomia das partes. 4, que haja multiplicidade de ações sobre a mesma controvérsia de direito. Então, quando a gente fala aqui pela admissão do incidente, se vocês olharem lá nos artigos 976 seguintes do CPC, 976 seguintes, lá vai falar do IRDR. E ele tem duas fases. A primeira fase
que é a fase relacionada com o juízo de admissibilidade do IRDR, que é colegiado, e a segunda fase, que é o julgamento de mérito, onde você profere o precedente interpretativo para solucionar o conflito de interesses, né, coletivo. Então, só depois que eu tenho um acórdão admitindo o IRDR é que o relator, com base naquele acórdão, ele pode suspender as demais causas sobre o mesmo assunto. E quando ele suspende essas causas sobre o mesmo assunto, o prazo de suspensão de todas as causas é de 1 ano. Tá joia, senhores? Por quê? Superado o prazo do caput, cessa a suspensão dos processos na forma do artigo prevista no artigo 982. Olha aqui, quem que determina a suspensão dos processos é o relator. E ele pode suspender todos os processos individuais, coletivos, tá, que tramitam no estado ou na região, ou em todo o Brasil, né? Vamos imaginar um IRDR tramitando no STJ. O STJ pode suspender todos os processos sobre o mesmo assunto no Brasil. Além disso, tá, nós temos ainda no artigo 313, então, que essas hipóteses não têm prazo definido, né? Então, a suspensão por IRDR sem prazo, a suspensão por arguição de impedimento, suspeição, não tem prazo. No entanto, nós temos prazo para as outras causas. E aí nós temos as do inciso 5, que envolvem as questões prejudiciais internas e externas. Internas porque é na mesma relação jurídica. Então, quais são as prejudiciais internas? Quando tiver que produzir um determinado fato ou produção de determinada prova requisitada a outro juízo. Então, aí nós estamos falando de uma suspensão pela remessa de uma carta precatória para instruir determinado fato. Isso é uma questão prejudicial interna, tá claro? O prazo de suspensão máximo por prejudiciais internas ou externas é de 1 ano, previsto no artigo no parágrafo 4º do artigo 313, com base no inciso 5. Tá claro, gente? E aí, o que nós temos? Eu chamo a atenção de vocês que nós temos definições relacionadas com a prova sobre carta precatória, e elas vão estar no artigo 377 do CPC, se não me falha a memória. Isso. Olha lá, a carta rogatória, a carta de precatória e o auxílio direto suspenderão o julgamento da causa no caso previsto do artigo 313, inciso 5, letra B. Quando, tendo sido requeridos antes da decisão de saneamento, a prova neles solicitada for imprescindível. Se por acaso a prova for prescindível, ou seja, dispensável, o juiz pode falar, olha, não haverá suspensão. Tá bom, senhores? E mais, quando a carta precatória e rogatória não forem devolvidas no prazo ou concedidas sem efeito suspensivo, poderão ser juntadas aos autos a qualquer momento. Então, se aquela prova produzida no processo, seja porque venceu o prazo de 1 ano, seja porque nós vamos ter seja porque o juiz considerou ela dispensável, tá? Ela só pode ser analisada em grau de recurso. E esse recurso seria o recurso do artigo 1013. Não é o 1013, não, 1014. Aqui, ó. As questões de fato não propostas no juízo anterior, inferior, poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. O fato do juiz ter entendido que era prescindível aquela produção de carta precatória, né, significa que ele julgou sem analisar aquela prova, mas mesmo assim a prova foi produzida. Então o tribunal pode analisá-la, porque houve força maior, que foi o indeferimento do juiz. Voltando, quando a gente fala do artigo 313, inciso 5, letra A, nós estamos falando das questões prejudiciais externas, que envolvem uma relação jurídica processual diferente daquela. E essas relações jurídicas processuais externas, senhores, elas podem suspender o processo. Quais seriam os casos de relações jurídicas processuais externas? Mas elas só podem suspender pelo prazo de 1 ano.
Tá bom, senhores? Nós estaríamos o quê? Eu posso dar exemplo para vocês. Aqui tem um exemplo interessante, que é a hipótese de acidentes ou fatos de navegação de competência do Tribunal Marítimo, porque hoje em dia o acórdão do Tribunal Marítimo não é mais título executivo judicial, tá claro? Como estava previsto antes, na primeira redação do Código de 2015, porque a então presidente Dilma vetou, né, esse dispositivo como título executivo judicial. Então, se eu precisar de uma prova que está sendo produzida no Tribunal Marítimo, pode haver a suspensão, tá claro? Se não, não é caso. E eu chamo a atenção de vocês porque o artigo 315, que é das ações penais, também são prejudiciais externas. Então, elas envolvem esse dispositivo da letra A do inciso 5. E por isso que no artigo 315, o prazo máximo de suspensão da ação civil em função da ação penal é de 1 ano. Tá claro, gente? Seguindo, senhores. E existem outros casos que podem haver em função de questões prejudiciais externas. Por exemplo, uma ação de alimentos tramitando e uma ação negatória de paternidade tramitando. Então, nós temos essas duas ações aí, que se as duas estiverem tramitando, a negatória pode ser considerada uma prejudicial externa. Mas aí eu vejo, inclusive, conexão entre os pedidos, né? Eles deveriam estar tramitando juntos. De uma forma ou de outra, nós temos motivos de força maior, e esses motivos de força maior não têm prazo também. E aí a gente pode dar como exemplos fóruns que foram incendiados. Eu posso falar ainda de hackers que ataquem provedores de tribunal. Seriam motivos de força maior, que são aqueles previsíveis, mas inevitáveis, né? Já ouvi casos de desabamento que soterrou fórum, já ouvi casos de suspensão de processo por risco de rompimento de barragem de mineração, né? Então, e em função desse motivo de força maior, suspende-se todos os processos sine die, sem prazo, até que seja superada essa força maior. Nós tivemos casos de suspensão de processos físicos que estão suspensos até hoje, senhores, em função da pandemia de Covid, isso é claro, né? E aí nós temos os últimos casos de suspensão. Nos demais casos que o Código regula, eu posso citar para vocês os casos do artigo 924 do Código de Processo Civil, que são as hipóteses de suspensão, 921, que são os casos de suspensão da execução. Ou seja, naquelas hipóteses do artigo 313 e 315, que eu estou explicando, né? Quando eu tiver efeito suspensivo nos embargos da execução, né? Quando o executado não possuir bens penhoráveis, que Humberto Eudoro chama de vicissitude do processo de execução, porque não tem nada para penhorar, né? Ainda eu tenho aqueles casos em que não tem licitantes no processo de execução. Então, eu tenho um caso lá que está tramitando há anos, né? Inclusive eu tenho que dar um retorno para o cliente hoje, né, que penhorou-se um imóvel de R$2.800.000 lá na cidade de São Paulo. Já tiveram 3 leilões judiciais e nenhum deles teve licitantes. Então, suspende a execução. E, finalmente, nós temos a moratória legal do artigo 916. O que é a moratória legal? Aqueles casos em que, na execução de título executivo extrajudicial, no prazo dos embargos à execução, o devedor aceita como válida a dívida, reconhece a dívida, mas fala que não tem dinheiro suficiente para pagar aquela dívida à vista. E aí ele pode fazer um pagamento à vista de 30% do débito, e os outros 70% ele pode dividir até 6 vezes. Parcelas iguais, sucessivas, incidentes com juros e correção monetária a partir da suspensão. Tá bom, senhores? E esse é o artigo 916. Então, vamos mostrar eles aqui para vocês. Então, esses são os requisitos da moratória legal do artigo 916. Tá joia, senhores? Então, esses seriam outros casos previstos no Código de Suspensão. Vamos lá. Finalmente, nós temos a licença paternidade e a licença maternidade dentro de processos. Agora, a licença paternidade e maternidade, como causa de suspensão de processo, ela só se aplica, senhores, para um único advogado.
Então, o advogado homem ou advogada mulher tem que ser o único advogado do processo. Se tiverem outros advogados dentro da procuração, não há causa de suspensão do processo. Então, aqui fala, quando o advogado responsável pelo processo constituir único patrono da causa e tornar-se pai. Quando, por parto ou pela concessão de adoção, a advogada única patrona se tornar mãe. Tá bom, senhores? Os requisitos para essa suspensão estão no parágrafo 6º e parágrafo 7º. E são requisitos semelhantes. Primeiro, quais são os requisitos? Primeiro, tem que haver uma notificação do cliente por e-mail, por cartório, por carta com aviso de recebimento, informando a suspensão. Segundo, tem que juntar a prova da condição de mãe, seja a certidão de adoção, seja a guarda provisória concedida para fins de adoção, seja a certidão de nascimento da criança. Tá bom, senhores? Terceiro, tem que peticionar dentro de cada um dos processos. Tudo bem, gente? E tem que peticionar dentro do prazo. Tudo bem, gente? Atenção, a licença paternidade de homens é de 8 dias de suspensão, do único pai. A licença maternidade de mãe é de 30 dias apenas. Aí vocês vão falar, pô, a de mulher é 120 dias do direito previdenciário. Poxa, 30 dias é pouco, gente. Mas já houve um reconhecimento, e esse reconhecimento foi em 2016, se não me falha a memória, foi uma lei aprovada pela então presidente Dilma, que é uma forma, pelo menos, de você ter 30 dias para amamentar as crianças dentro dos processos. Tá claro, senhores? E é isso que nós temos aqui. Tudo bem, gente? Então, nesse momento, eu vou mostrar para vocês. Voltamos para a nossa gravação, né? Então, nós estávamos falando das hipóteses de suspensão do processo, falamos de todas essas hipóteses aqui. Então, nós fizemos um en passant importante aqui. Ainda falta muita coisa para falar, então, nesse aqui já foi. E agora, para a próxima aula, então eu vou dividir isso aqui em 2 aulas, nós vamos entrar em suspensão do processo, vamos falar as causas de suspensão de maneira bastante rápida e breve. Eu acho até que, no máximo, 30 minutos, a gente termine todas essas causas de suspensão. Vou falar as causas mais importantes para vocês, porque ainda são... Que horas são? Deixa eu olhar a hora. Aparecendo meu relógio. São 11h07, então eu tenho que fazer o colóquio final. Então é melhor eu parar aqui, fazer o colóquio final, abrir para perguntas, e na aula que vem a gente continua, tá? Então, essa vai ser generalidades de formação e suspensão do processo, e extinção, primeira parte, e as generalidades de extinção do processo na segunda parte. Tá claro, senhores? Vou ter que falar para vocês as hipóteses de extinção sem resolução, as hipóteses de extinção com resolução de mérito, e informa a todos que tanto a primeira parte quanto a segunda parte, né, serão disponibilizadas no YouTube neste endereço aqui, e vai ficar disponível para todos assistirem enquanto valer a pena que assistam essas aulas. Eu agradeço a todos a presença de hoje, né, e vamos colocar à disposição aqui, após o colóquio final da aula, para responder a perguntas de vocês. Então, eu peço que, nesse momento, já comecem a elaborar as perguntas, né, e coloquem no chat, enquanto eu faço o colóquio final. Muito obrigado a todos, e eu peço a todos que se cuidem durante o período de isolamento. Mesmo que tenha a impressão que acabou a pandemia, não acabou a pandemia. Tá bom, senhores? Muita saúde para todos vocês. Até mais.